Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho numa forma mais breve, em que nosso Senhor nos exorta para que não tenhamos outro Deus que não seja Ele mesmo. Não se pode servir a dois senhores, não se pode ter mais de um Deus. Ele é o único Deus e Senhor da nossa vida. Ou seja, o Senhor nos exorta para que não façamos do dinheiro um Deus. E para que possamos entender um pouco melhor essa palavra que ouvimos no Evangelho, vamos até a primeira leitura tirada da profecia de Amós. Amós, um profeta que exortava aqueles que se usavam do poder que tinha para usurpar o dinheiro daqueles que eram mais necessitados. Por isso, o profeta diz: ouvi isto, vocês que maltratam os humildes e causam a prostração dos pobres da terra. Vocês que andam dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas e aumentar pesos, e adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro, e os humildes com um par de sandálias. Veja, aqueles homens que não queriam saber de Deus, mas de alguma forma tinham em suas consciências aquilo que era próprio da vida judaica. Por isso eles diziam: que passe logo o sábado, que passe logo a lua nova. A lua nova era o dia do Shabat, então não se podia trabalhar, era uma festa judaica. O sábado era o dia do descanso, não se podia vender, comprar. Então eles diziam: que passe logo esses dias para que a gente possa ganhar, para que a gente possa então enganar aqueles que são mais humildes, para adulterar as balanças, diminuir as medidas, cobrar além do peso que está ali, ou seja, pensando somente no lucro. E esse lucro que se daria enganando os demais, enganando os mais humildes. Veja, Jesus nos mostra que o exemplo desses homens é o exemplo daqueles que fazem do dinheiro o seu Deus. É o exemplo daqueles que querem ganhar às custas dos demais, que querem crescer financeiramente enganando os outros. Aqueles que fazem isso, fazem do dinheiro o seu Deus, idolatram o dinheiro. Mas o profeta então diz: por causa da soberba de Jacó jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Ou seja, Deus sabe aqueles que agem mal. Deus conhece aqueles que agem mal. Deus não esquece daqueles que agem mal e não se arrependem do mal que fazem. Deus conhece todas as coisas e cobrará destes tudo aquilo que fizeram de mal aos demais. Veja, meus irmãos, talvez quando nós pensamos
na realidade da corrupção. Logo pode nos vir à mente questões políticas, etc., né? Porque nós temos uma tentação grande de sempre criticar, né? Então, talvez a gente vê uma reportagem lá de uma possibilidade de roubo daquele tal político, etc., e aí a gente começa, né, a criticar, etc., porque essa pessoa não vale nada, porque isso, porque é um ladrão, porque isso, porque aquilo, não é? E aí começam as discussões em casa, porque um defende a direita, outro a esquerda, outro o centro, de um lado e de outro, né? Mas, veja, às vezes nós nos comportamos como aqueles que estão nos altos cargos, né? E que de fato roubam, que de fato pensam somente neles, que de fato querem somente enriquecer. Às vezes nós criticamos estes, nós condenamos estes, mas às vezes caímos no mesmo pecado. Ah, padre, como assim? Sabe quando, por vezes, em pequenas coisas, nós não agimos de forma correta? Aquele troco lá da passagem que veio a mais e a gente acaba não devolvendo para o cobrador. Não é nada, só um realzinho, uma coisinha aqui, outra ali. Mas o dinheiro não é meu, é daquela empresa. Sabe, quando a gente busca aí nessas feirinhas que tem, né, onde se vendem celular, relógios, né? Vou comprar aqui porque é muito mais barato. Mas a gente não sabe qual é a procedência disso. Que pode ser de um roubo, né? E a gente compra sabendo que pode ser de um roubo. Sabendo que a gente pode estar colaborando com o roubo. Às vezes, nós nos deixamos levar por uma certa revolta com relação aos impostos. Não vou pagar esse imposto. Vou ludibriar de alguma forma para que eu não pague. Vou dizer que meu endereço é outro. Vou dizer que eu não trabalho, que na minha casa só uma pessoa trabalha. Não é? Faço um gatinho lá na minha casa para não pagar a energia. Ou seja, tudo isso é corrupção. São pequenas coisas que a gente vai aderindo porque, muitas pessoas fazem. Mas um cristão não deve fazer isso. Uma pessoa que quer viver a moralidade cristã, aquilo que nosso Senhor nos ensina hoje, não pode se deixar levar por essas corrupções. Porque se eu critico aquele que está lá no alto, que está corrompendo a outros, porque já se corrompeu, porque rouba aqui e ali, mas e nós? Estamos dando o exemplo para os demais? Estamos vivendo corretamente diante da sociedade? Ou nos comportamos também como aqueles que se corromperam? Jesus, ele nos exorta muito bem sobre isso no Evangelho de hoje, porque ele nos diz: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Se nós somos honestos
Nas pequenas coisas seremos honestos nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? Ou seja, não há problema no enriquecimento. Não há problema em buscarmos os bens materiais. O problema que nosso Senhor nos exorta é fazer do dinheiro um Deus. O problema é passarmos por cima dos outros para ganhar dinheiro. O problema é enganar os outros para crescer, para acumular dinheiro, fazendo do dinheiro um Deus. É isso que nosso Senhor está nos exortando na palavra. E por fim, vimos também São Paulo, que sugere que todos nós façamos orações e preces por todos, sobretudo pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos. Ele nos diz, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila. São Paulo nos exorta a rezar pelos demais. O povo de Deus é um povo sacerdotal. Ou seja, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos também o munus sacerdotal, o poder sacerdotal, que significa que nós precisamos fazer pelos outros, rezar pelos outros. É o sacerdócio dos leigos. Ou seja, nós temos a responsabilidade de rezar pelos governantes. Será que eu rezo pelos governantes? E não é rezar só por aquele que eu gosto, só por aquele que é do meu partido, mas por aquele que está governando. Porque eu preciso querer o bem do meu país, o bem da minha cidade, do meu estado. E preciso rezar por aquele que está governando para que ele faça a coisa certa, para que ele queira o bem comum, para que de fato ele possa agir, não pensando em si, mas pensando no povo, pensando em todos. Por isso, a oração, ela é extremamente necessária. Fazer preces, fazer orações. E quando nós falamos daqueles que ocupam cargos, também devemos pensar nos cargos eclesiásticos. Isto é, eu preciso rezar sempre pelo Santo Padre, o Papa. Eu preciso rezar sempre pelo meu arcebispo, rezar pelo meu pároco, aqueles que têm poder de governo, para que sejam conduzidos por Deus. Às vezes, algumas pessoas dizem, padre, eu não suporto aquela pessoa que está naquele governo. Não quero nem saber dele. Mas a questão é a seguinte, nós rezamos por essas pessoas? Nós fazemos o nosso papel de cristão por essas pessoas ou só criticamos? Ou só brigamos com os nossos familiares por causa de posições políticas? Ou seja, o nosso papel é rezar, sobretudo rezar. Nosso Senhor, Ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Nossa Senhora de Fátima dizia aos pastorinhos que muitas almas vão para o inferno
porque não há quem reze por elas. Ou seja, a nossa oração também pode salvar almas. A nossa prece pode levar outros à conversão. E será que nós cumprimos esse nosso dever de rezar? Vamos pedir a Deus essa graça, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, para que o nosso único Deus seja o Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. Que não façamos do dinheiro um Deus na nossa vida e que possamos ser honestos nas pequenas coisas, fiéis nas pequenas coisas, e que possamos rezar sempre por aqueles que nos governam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.